Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. E esse negócio aí do ministro Bebiano demitido, né? O Bolsonaro alegou que o cara era mentiroso, o cara ameaçou o governo Bolsonaro, né? Declarou que estava arrependido de ter ajudado a eleger um cara louco, né? Que se ele caísse todo mundo ia cair junto, né? Que não era mentiroso, como o filho do Bolsonaro declarou, que isso não estava certo, ou seja, ele meio que estava ameaçando o governo Bolsonaro. E depois de todo esse contexto aí, não teve muita opção. As opções para o Bolsonaro ficaram bem simples nesse ponto aí. Ou ele demitiu o cara para mostrar que não tinha o rabo preso, ou ele segurava o cara e aí todo mundo ia entender que a chantagem deu certo. O Bolsonaro devia pro cara. Então ficou um negócio meio esquisito, né, cara? E aí aconteceu o seguinte, hoje soltaram os áudios, né? Disseram que o Bebiano tinha áudios comprometedores, provas documentais contra o Bolsonaro e tal. E agora vem esse áudio, né? Os primeiros áudios, né, dessa treta toda divulgada aí pela mídia. E tem umas coisas esquisitas aqui, cara. Tem coisas esquisitas. Primeiro, destacar pra vocês aqui, né? A gente tem que entender o contexto e a sequência dos áudios, né, com a formação deles ali, né, como pergunta, resposta, né, a interação e a reação, né, para entender o que foi dito. Porque da forma como é apresentado, fica meio que editado, né? Cada um posta só o que te interessa. Então a gente não entende, né, se perdeu alguma coisa no meio dessa conversa aqui, algo mais grave, algo mais insinuador, algo mais indelicado. Então a gente não sabe o que está aqui. Vou postar primeiro para vocês a sequência de áudio, né, que a direita divulgou, né, e aí a gente conversa mais sobre. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Planalto? Eu não quero ele dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República, cancela, não quero esse cara aí dentro do ponto final. Um abraço aí. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando a saída para a Amazônia? Quem está sendo o capeta dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. Bebiano, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles. Ele estava chateado que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa. Agora, eu não quero que você viaje, porque vocês criam a expectativa de uma obra. Daí vai ficar o povo todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos que vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. Então, galera, aí você tem que entender o seguinte, meio que tem um contexto, né, por trás que a gente não entende, né, que seriam a questão da interação com o Gustavo Bebiano. O que foi que ele perguntou e o que foi passado para o Bolsonaro, né, para ele responder essas questões. Você percebeu que tem uma edição aí, né, passado para a direita, para os bolsominions, né, tá lá, ó, Bolsonaro dando meio que 3 encarcadas, né, no ministro Bebiano. Né, que ele questiona, né, a aproximação com o cara da Globo, e a gente conversa sobre isso já, que ele questiona, né, uma espécie de missão aí, né, um evento que eles iam fazer na Amazônia, e depois uma nova resposta sobre esse evento na Amazônia, só que nesse meio aí não tem, né, o que o Bebiano perguntou, passou para o Bolsonaro a respeito do assunto. Então, o que passa para mim essa visão? Passa para mim que a ideia dos caras é mostrar que o Bolsonaro, né, queimou o Bebiano, que foi leal com ele, falou a real, poucas ideias com o Bebiano, três tarcadas nele aí, 3 comidas de rabo, né, então passa essa ideia para o Bolsonaro. Para mim passa a ideia de que o Bolsonaro falou com o Bebiano, em algum momento, a gente não sabe no contexto em que momento foi esse, ele falou com o Bebiano. Se não era a respeito do Laranjal, fica meio esquisito. Porque o que o Bebiano acusou é de que ele tinha conversado com o presidente sobre as questões envolvendo lá as laranjas, as candidatas lá, o dinheiro desviado. Isso aí o Bebiano vai falar em outro áudio. Então esse primeiro áudio que vem, nesse primeiro momento aí dos grupos de direita, vem para desmoralizar o Bebiano, e eu tenho certeza que foi vazado por gente do governo, ligados diretamente ao Bolsonaro, que mexe com a rede social do Bolsonaro.
Então tem uma intenção de queimar o Bibiano. Falar, ó, o presidente falou com você, né, mas falou só a real com você e não conversou sobre as laranjas. Pronto. Então o Bibiano se passa por mentiroso, até certo ponto. Prova que ele tinha conversado com o Bibiano, mas não sobre o assunto em questão. Agora aguarda aí que eu vou lançar os áudios que vazaram depois, que aí eu acho que já não é a parte do governo. Já fica meio deselegante para o governo com a interação do Bibiano. Se liga. Se liga nessa parte dos áudios, que aí já não é a direita editando nada para manipular os bolsominions e ficarem felizes, queimando o Bibiano, que o Bibiano é um traidor. Se liga, que eu acho que aqui já tem um pouquinho mais de contexto para a gente entender. O caso de da saída é mais uma mentira, você conhece muito bem o preço moral daqui. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele teve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, não está perseguindo ninguém. Aqui você viu o Bolsonaro, né, alegando que não falou com o Bibiano. O que o Bibiano quis dizer quando disse que conversou com o presidente é que tinha conversado sobre o assunto em questão, né, antes de ficar explodindo tudo na mídia. E o filho do Bolsonaro disse que ele é mentiroso. E aí eles fazem aquele negócio de te enganar com detalhes. Ou seja, né, eles vão dizer que o Bibiano não falou sobre esse assunto nesse dia. Então o Bolsonaro defende o Carlos, que é o filho dele, né, porque o Carlos não estaria mentindo, porque nesse dia não falou, mas falou em dia anterior, mas falou na posterior. Mas pode ser que o que está passando aí para a mídia não seja o correto. Então quer dizer, o assunto foi colocado em questão sim, em algum momento. O problema é que eles estão querendo pegar no detalhe para chamar o cara de mentiroso. Nesse dia você não falou. E o Bibiano não disse que nesse ou naquele dia, exatamente pelo que eu entendi. Ele disse que conversou com o presidente na terça-feira. E aí o próprio Bibiano explica, né, que a questão de conversar tem vários meios. E aí já começa a ficar meio esquisito, porque tem mensagem de texto, né, e outras coisitas, mas, se liga, o Bibiano já vai se defender. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão do cara do antagonista, e mais o cara da Globo lá, que o Bolsonaro ficou irritadinho, né, do Bibiano tá marcando uma entrevista com o cara. Toda a viagem. Amazônia. Falamos por escrito, capitão. Mensagens. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Isso está errado. Aí ele está falando do Carlos Bolsonaro chamando o ministro de mentiroso. É grave? Porque o Carlos Bolsonaro não exerce nenhuma função no executivo, né, lá com o presidente. Ele é vereador lá no Rio de Janeiro. Então ele está falando em nome do presidente como se fosse um porta-voz oficial e queimando o ministro, aliado do Bolsonaro, né, que entregou o partido para o Bolsonaro ser eleito. Então tem alguma coisa errada ali, o cara está levantando isso. Não há relevância em ficar chamando o cara de mentiroso por um detalhe desse e queimando o cara, jogando o cara aos leões, que foi o que aconteceu. O cara é mentiroso mesmo, então todo mundo, sabe, ninguém vai acreditar no cara, essa era a intenção. Desacreditar, desmoralizar o cara em qualquer prova que ele venha levantar daqui pra frente. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Traição. Isso não está certo não, capitão. Do aliado, do cúmplice. Capitão, eu só prego a paz. O tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas. O tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras porque os generais teriam restrições contra mim? Aqui é uma parte curiosa, né? O Bibiano ele ressalta uma questão de campanha onde os generais tinham um dia especial para tratar com o Bolsonaro. E nesse dia ninguém podia estar presente. Nem o Bibiano, que era o cara que coordenava a campanha do Bolsonaro. Então tem alguma coisa esquisita aí que ele já até citou. Como assim os generais tinham um contato secreto com o Bolsonaro? Extraoficial? A mais do que os outros? É aquilo que eu falei para você. O governo dos militares está só aumentando. Tanto que no lugar do Bibiano exonerado agora pelo Bolsonaro, colocaram-se mais um general no poder.
Então o negócio está ficando meio esquisito. E o Mourão não para de bater no Bolsonaro, né, elegantemente, né, sem ninguém perceber e percebendo, sabe? A galera do Bolsonaro fala uma coisa, o Mourão fala outra, né, desmoralizando, desacreditando, criticando o governo Bolsonaro. Mas isso aí é outra situação. Vamos continuar aqui com o Bebiano falando. Eu não entendi que restrições eram aquelas, se eles nem me conheciam. Os generais. O senhor hoje pergunte para eles qual o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que cria essa crise. Eu não falo nada em público. Interessante ele falar isso, né, cara? O Bebiano não ficava dando entrevista mesmo, não. Diferente de outros ministros ou dos filhos do Bolsonaro que não param de causar polêmica, desgastar o governo com um conflitinho ideológico, um comentário idiota, agressivo, né? Aquela questão dos ataques que o próprio Bebiano levanta, né? Ele estava tentando apaziguar, parar de atacar os outros, né? Que é o padrão Bolsonaro, atacar para não ser atacado. É assim que eles entendem, a estratégia deles é essa. Estamos sendo atacados, não vamos nos defender, vamos atacar de volta. Para tentar desmoralizar. É assim, estão me chamando de corrupto, vou chamar você de corrupto também. Porque aí justifica a minha corrupção. O PT é corrupto, a Dilma é corrupta, o Lula é corrupto, o Ciro é corrupto. Porque aí fica aquele negócio, eu sou corrupto, mas os caras também são. E eu sou de esquerda, eu sou de direita, e eles são de esquerda, então é melhor para o Brasil um corrupto de direita. Essa era a estratégia e é a estratégia do governo Bolsonaro. E o Bebiano parece que era um cara mais político, mais sensato nisso. Se é leal, se é fiel, se estava certo, se não estava, se é um mentiroso, manipulador, eu não sei. Mas a gente está entendendo aí que tem alguma coisa errada nessa treta toda. Muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? E então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse... O post chamou ele de mentiroso. O senhor, inverta, capitão, imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Na verdade, o que ele quis dizer aqui, se ele chamasse o filho do Bolsonaro de mentiroso em público e comprovasse de alguma forma. Que moral ia ter o clã Bolsonaro governando. Então ele não quis queimar o presidente no momento desse áudio. Mas ele já falou, e aí? Se fosse o contrário, como que ia ficar? Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor 3 vezes sim, falamos pelo WhatsApp. O que tem demais? Não falamos nada demais. A relevância disso, tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas... É o ministro que saiu do governo que está dizendo, tanto assunto grave, tanta laranja para ser resolvida, tanta polêmica de ministro idiota, e briguinha, porque o filho do Bolsonaro está chamando o ministro de mentiroso e o papai está defendendo o filhinho. É isso que ele está querendo dizer. Eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? Gustavo, usar que usou do WhatsApp, para falar 3 vezes comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu não sei que você manda lá no antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. O Bolsonaro, nesse ponto do áudio aí, está acusando o Bebiano de vazar informação para o site do antagonista lá, um manipulador de opinião pública, e de certa forma ser ligado direto à Globo também. Então seria o Bebiano informante da Globo e da mídia agressiva contra o Bolsonaro dentro do governo. O Bebiano era o informante dos caras. É isso que o Bolsonaro está dizendo indiretamente. Eu sabia qual a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, por favor, ou você restabelece a verdade ou não tem conversa a partir daqui para frente. E aí a ideia foi essa, O Bebiano disse que conversou, o outro disse que não conversou, E o Bebiano meio que fez ameaça nesse ponto. Quando disse que conversou e soltou na mídia que havia trocado ideia com o presidente sobre o assunto, é mais ou menos essa a abordagem. Falou o seguinte, eu coordenei a campanha do Bolsonaro. Na questão estadual aí é outro assunto. Então se cai alguma coisa de B.O. que eu coordenei laranjas, então o laranja que eu coordenei foi o Bolsonaro. É mais ou menos isso que subentende. E o Bolsonaro ficou todo mordidinho. Não sei se alguém explicou isso para ele, porque eu não sei se ele tem essa capacidade intelectual de entender esse nível de ameaça discreta, mas ele entendeu. Eu acho que o político entende essas coisas. O cara tá me ameaçando, o cara tá me chantageando. Tá querendo jogar o B.O. em mim para eu proteger ele. Os caras querem pegar ele, a mídia, alguns investigadores aí, e o cara tá jogando em mim para me segurar para ele. E eu não vou segurar nada. E aí o Bebiano já sentiu que ia ser traído.
Olha, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para candidato em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Entendeu? Aí é desonestidade e falta de O caráter. Bolsonaro ficou de Todas as notas pregadas vaidinha. nesse sentido foram nesse sentido, exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade, tudo bem, vamos ver daí quem deve paga, tá certo? Nesse ponto, o Bolsonaro está desafiando o Bibiano. E aí, vai colocar real? Porque o Bolsonaro entende da seguinte forma. É o seguinte, se você falar a verdade, você vai se dar mal. Eu tenho uma chance como presidente da República. Mas se você falar a real do que aconteceu na campanha, você vai se dar mal. Entenda, galera. O Bibiano está com o Bolsonaro desde do anúncio da chapa Bolsonaro-Mourão. Quando o Bolsonaro fechou lá com o PSL, convidou os militares para ser vice, né, e não tinha equipe porra nenhuma. Era só uma ideia na cabeça aí e uma aventura. E o cara do PSL aí, Bibiano, né, entregou o partido pro Bolsonaro e falou, vamos fazer então, vamos meter o louco aí. Esse povo alienado aí pode ser que entre na onda das fake news, do tumulto. Então o Bibiano sabe de todo o processo que culminou com a vitória do Bolsonaro, inclusive a questão da facada, o desvio de verba pública de campanha, né? Então o Bibiano sabe de tudo. Só que o Bibiano tem envolvimento, claro, com essa situação. Então se você for queimar o presidente, você vai se queimar também. Esse é o desafio do Bolsonaro contra o Bibiano. E aí, você vai ter coragem de se sacrificar para me detonar? Não tendo certeza que vai me atingir, mas com certeza você vai ser atingido no processo? Ele desafiou o Bibiano. Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor. Eu não plantei nada. Ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bibiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum. Sabe? Um abraço. Bibiano, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim, e eu não atendi, eu não liguei para a Folha, eu não ligo para imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Tá ameaçando o Bibiano. E aí, você tá me ameaçando? Para com isso, cara. Você vai derrubar o governo por causa de uma tretinha nossa aqui? Deu para entender? Vou repetir. Se você tentou falar comigo, 1 para 1, se alguém vazou para a Folha, não fui eu. Só pode ser você, ok? Não, capitão, não é isso não. Eu não tentei ligar para o senhor e não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nenhuma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar uma ou duas vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. Não é isso não, capitão. Tá? O cara tá desanimado. Eu não vazei sentiu que ia ser nada, traído. muito menos para a Folha, com que eu praticamente não falo. Abraço, capitão. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não está clara. A minha tarefa como presidente interino nacional foi falar das a laranjas. campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. Entendeu? Eles formaram um partido, para tentar ganhar a presidência da República meio que nas coxas. Foram pegando os caras que falou que estava com eles. Sem saber quem era. É um bando de política daquele esquema corrupto antigo. Esse esquema de candidatas fakes aí já existe há um tempo. Vários partidos usam esse recurso. E eles empregavam a moralidade na política, na eleição, falavam até de conspiração na eleição contra eles, e falam muito de ética, de combate à corrupção, e colocaram um monte de corruptos para trabalhar para eles. E os caras fizeram um esquema que eles estão acostumados a fazer. Colocar umas candidatas que entram na campanha para não ganhar,
injetar dinheiro nelas, para o dinheiro ir para outro candidato, né, ou para outro cofre aí não sei aonde, né, e aí fica tudo certo, fica legalizado o dinheiro. Ninguém vai atrás, a não ser que alguém faça uma denúncia. E aí foi o que aconteceu agora. E ele está dizendo que ele não mexia com essa parte, a questão das estaduais. O que competia a ele era a campanha do Bolsonaro. Então, de novo, ele está jogando o B.O. no Bolsonaro. Falando o seguinte, eu coordenei a sua campanha. E aí? É assim mesmo? Eu sou mentiroso? Vai me trair? Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolher o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Tem uma candidata aí, essa daí, né, de Pernambuco, desapareceu, né, tá na Europa, falou que não vai dar entrevista, não vai fazer nenhuma declaração oficial para os investigadores, a não ser que seja intimada. Então ela está ganhando tempo para negociar, assim como fez o Queiroz, que ninguém sabe onde ele está mais até essa altura, é a mesma coisa, vão sumir com ela. E é o seguinte, tem uma outra candidata em outro estado que já falou como que foi o esquema, que ela devolveu o dinheiro para o cara do partido e não sabe o que acontecer daí para frente. O esquema era pegar essas candidatas, né, pegava o dinheiro que era injetado nelas, levava para, sei lá, para o esquema deles lá, e depois dava um carguinho de nomeação para elas calar a boca. Então ele está falando mais ou menos isso. E o Luciano Bivar está ligado ao presidente ainda, que é o presidente do PSL hoje, que ficou no lugar do Bibiano, que foi para o governo como ministro. E tem um ministro do turismo que também está envolvido nesse esquema de candidato laranja. Ou seja, juntaram um monte de corrupto num partido só para ganhar a eleição, e ganharam, e as corrupções apareceram agora, muito cedo, por sinal. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito, eu tenho tudo registrado por escrito. Então é ótimo que a Polícia Federal esteja, é ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele deixa bem claro, ele está por escrito as mensagens da questão da campanha do dinheiro do Bolsonaro, que era a campanha que ele coordenava. Uma nova ameaça para o Bolsonaro. E aí, o que tem esses por escrito aí que ele não tem medo de levar para a Polícia Federal e para a investigação? E aí reforça aquela ideia de que ele estava ameaçando, né, com base em alguma coisa. Será que não são essas mensagens por escrito, né, tudo que foi por escrito ali, pedindo dinheiro para ele? E se ele tiver como falar, ó, esse dinheiro veio daqui, esquema aqui e tal, né, e já está ferrado mesmo, como está, e joga tudo para cima. É isso que eu estou tentando passar para vocês e que a gente espera que aconteça. Que o cara se sinta traído, né, que os cúmplices tenham brigado e um entrega o outro e cai os dois abraçados. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Você já entendeu que ia ser sacrificado? Tranquilo, meu papel foi limpo, continua sendo. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Abraço, capitão. Entendeu? Esses são os áudios que surgiram aí. Então você viu que realmente teve uma conversa sobre os laranjas. A gente não sabe o contexto ou a data correta, né? Porque o que caracteriza a treta toda ali é chamar o cara de mentiroso, e o cara está dizendo que não mentiu, porque falou com o presidente. Né? E aí fica naquela questão dos detalhes, tentar te enganar nos detalhes, né? Provar uma coisa, né, que não tem aquele impacto de realidade, né, através de um detalhe. Ah, mas tinha uma vírgula aqui, você não percebeu. Ah, mas você ligou depois da meia-noite. Sabe, é coisa de idiota falando. É a gente que dá raiva quando você vai debater com ele, ele fica se apegando a isso. Você não falou comigo ontem. Falei, não falou, você já ligou, já era mais de meia-noite, então não era ontem, era hoje. Entende? Esse tipo de conduta idiota, mas é isso que aconteceu. O que eu entendi é o seguinte, era o Carlos Bolsonaro querendo queimar o Bibiano por algum motivo interno deles do partido. E o Bibiano, acho que tentou ameaçar o presidente para ele ser seguro no governo, para entender o esquema que ele tinha coisa contra o governo. Se ele apresentar, talvez a gente fique sabendo. Se não, quem sabe ele não vai ser recompensado com alguma coisa melhor. Parece que dizem que já ofereceram uma estatal para ele não aceitou. Ofereceram um cargo diplomático em Roma para o Bibiano, ele também não aceitou. Talvez ele esteja esperando algum cargo vitalício, algum cargo de mais importância, para compensar, ele não falar real sobre o governo e derrubar tudo. Aí eu já começo a entender que ele falou que tinha uma aproximação com os militares hoje, em um determinado áudio, e aí eu já entendo que o Mourão está interessado nessa parte, tanto que o Mourão protege
né, o Bebiano, né, em algumas declarações, e protege o partido, porque a ideia do Mourão não é cair junto com o Bolsonaro, é derrubar o Bolsonaro sozinho, e essa treta dos laranjas pode derrubar a chapa e o Mourão cair junto. Então o Mourão não tem esse interesse, os militares não têm interesse em queimar o Bolsonaro com esse tipo de conteúdo, com essa denúncia, porque aí cai os militares junto, né, e aí vai para outro processo eleitoral, vira uma bagunça o país, né, pode até cair na mão do Rodrigo Maia, né, e o Rodrigo Maia também questionou o presidente sobre esse assunto. Os políticos não se sentem bem quando são traídos no seu meio corporativista, já citei para vocês. Né, e um outro detalhe, que é aquele primeiro áudio lá, que é esse aqui, ó. O que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse tipo de relacionamento agora. Que para mim tem um contexto também grave. Mostra bem claro que o Bolsonaro, ele não tem aquela aversão, né, à questão da mídia. Ele não gosta da Globo que está naquela treta com ele. Tem uma treta, Globo e Bolsonaro. Né, e a Folha está na rede da Globo. Então eles estão batendo no Bolsonaro diariamente. Coisa que o Bolsonaro não consegue se defender. Pode ver que ele não respondeu sobre o filho laranja lá, o Flávio. Não falou do Queiroz, não falou do cheque da esposa dele. Não falou das milícias. Né, e surgiu agora esses candidatos laranjas aí, desvio de dinheiro. Né, então é um monte de denúncia e ele não dá tempo. Ele não consegue, ele não tem como se defender de tudo isso. Então fica meio acuado, né, meio numa situação delicada e fica tentando se defender atacando outros. Tanto é que você vê aí gente como Olavo de Carvalho, picareta, né, pilantra aí das ideias, né, falando que tudo isso aí é uma conspiração da esquerda para eleger o PT. O PT tá preso, babaca. Só quem acredita nesses caras tipo Olavo de Carvalho vai entender que tem uma conspiração da esquerda aí. É o seguinte, os caras pagou de moralista, de ético e de que quer combater a corrupção, não é porra nenhuma disso. Era só mais um partido corrupto no esquema. Cheio de aliança, cheio de tomar lá da cá, cheio de negociação, cheio de esquema. Era só isso. Era tudo mentira, tudo farsa, né, no discurso de campanha. E a galera foi enganada e agora eles estão levantando isso. Sobre esse negócio dele ter essa intimidade com outras emissoras, né, que ele falou assim, se eu me aproximar da Globo, vou me queimar com os outros lá. Mais ou menos isso que ele diz no áudio. Isso é interessante para você prestar atenção, porque olha o que aconteceu. Né, a Globo e a Folha atacam o Bolsonaro, né, muitas vezes com base em documentos, provas, né, são denúncias bem fundamentadas. E o SBT finge que não está acontecendo nada no país. Mas quando é a vez dele, ele recebe uma entrevista exclusiva do Bolsonaro sobre qualquer assunto que seja. Mas comentar sobre os assuntos que estão em polêmica, em evidência no momento, ele não fala. O SBT mete o Biruta, mete o Lula, não sei de nada. E aí a Record faz o seguinte, faz ainda pior. Além de não falar sobre as denúncias, sobre a questão dessa polêmica do momento das laranjas, ele já fica levantando questão de outros, né, adversários do Bolsonaro para desviar o foco. Para justificar, o meu é corrupto, mas o seu também é. Então não adianta falar do meu. O típico comportamento bolsominion. Mas aí é a Record, o seu alcance, a sua influência perante a opinião pública. Então a omissão e a censura sobre esses assuntos dessas duas emissoras deixa bem claro que é a aliança do Bolsonaro, que ele confirma no áudio. Vai me queimar com os caras lá, mano, se ficar se aproximando da Globo. Eu não quero esse cara da Globo aí, porque é treta com a Globo ataca o Bolsonaro ataca a Globo, as outras duas emissoras não falam, né, dos assuntos, mas tentam, né, atingir a Globo de alguma forma. Quem está sendo desmoralizado em tudo isso daí são essas emissoras. A Globo é manipuladora, é safada? E a gente quer que ela caia junto com o Bolsonaro. Agora as outras duas não são nada de ingênuas, nada de puras e cristalinas. São mercenárias, talvez piores do que a Globo, porque não comentam os assuntos. São totalmente parciais. Contratadas do Bolsonaro, aliadas dele. Só estão de olho no lugar da Globo e parece que não está dando certo. Porque a opinião pública está percebendo que, por que a Record não fala nada sobre o assunto? Por que o SBT não fala nada? Porque a única coisa que eles poderiam falar era bem do presidente. O contrato é esse. Então, entendeu? Vamos esperar mais um pouco para saber se o Bebiano não vai ganhar um prêmio, né, de consolação para ficar quieto. Vamos saber se ele não vai apresentar as tais provas ou marcar uma entrevista coletiva e detonar tudo em geral. Vamos ver. Desculpa aí se o vídeo ficou um pouco longo, mas a ideia era essa, né, fazer um reaction com vocês, né, dos áudios. Isso porque tem aquela questão do contexto. Não sei a sequência dos vídeos, estou falando só o que foi divulgado até agora. Valeu, galera. Comunico que desde a semana passada, diferentes pontos de vista sobre questões relevantes trouxeram a necessidade de uma reavaliação.
Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequado pré-julgamentos de qualquer natureza. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL e continuo acreditando na sua seriedade e qualidade do seu trabalho. Reconheço também sua dedicação e esforço durante o período que esteve no governo. Como presidente da República, informo que, na data de hoje, tomei a decisão de exonerar o senhor ministro-chefe da Secretaria-Geral. Desejo ao senhor Gustavo Bebiano meus sinceros votos de sucesso em sua nova jornada.